Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Vamos agora estudar na palavra do Senhor o que vai nos ensinar. Olá, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem. Eu sou a Tianinha e estou aqui para mais uma pré-aula da nossa lição dos primários. Sim, você ainda não é inscrito no canal? O que está esperando para você se inscrever? Olha só, dá um like, inscreve-se no nosso canal e toca no sininho de notificações para que você receba a cada aula que for chegando e você vai também se organizando. Vamos lá? A nossa lição, ela vai falar sobre o profeta Jonas. A fuga de Jonas após o encontro com Deus. Está no livro de Jonas, capítulo 1 e o versículo de 1 ao 4. E o que é que você vai fazer, professor? Convidar o seu aluno para abrir a Bíblia, a palavra de Deus. E junto vocês irão ler. Sabendo que quando o seu aluno for chegando, você vai, com um sorriso que você tem lindo, maravilhoso, você vai abraçar os seus alunos e seja bem-vindo para a EBD. O que é que nós vamos fazer? Também nós iremos para o nosso plano de frequência. Tá lembrado, né, professor? Nosso plano de frequência, nós sempre falamos em um país, né? Sempre em um país. Nós sempre vamos falar de um país. E o país de hoje é a Rússia, né? Vamos falar sobre a Rússia para nossos alunos, para que eles entendam. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a Rússia. O que eu tenho pesquisado. Eu coloco assim numa folha de papel, eu acho muito importante, para levar para os nossos alunos. E eu vou ler. Olha, crianças, eu vou falando, né? A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, localizando-se em 2 continentes, Europa e Ásia. Sua capital, Moscou. Seu idioma, russo. Governo, República Federal Semipresidencialista. A população, 145.934.000 habitantes. E religiões. Ortodoxa, 44,6%. Desconhecida, 31%. Islâmicos, 10,7%. Não religiosos e ateus, 8,2%. Outras religiões cristãs, 3,6%. Porque para nossas crianças ficarem entendendo como é. A Igreja Ortodoxa Russa não experimenta o mínimo de problema por parte do governo. A Igreja não registrada, ativa em evangelismo, pode enfrentar obstruções na forma de vigilância interrogatória pelas autoridades locais. Porém, são os cristãos nativos que abandonam a religião muçulmana, que são mais perseguidos, tanto pela mão da família e amigos, como pela comunidade local. Em algumas áreas, eles precisam manter a fé em segredo, pelo medo de serem atacados, possivelmente mortos. Vamos orar pelos nossos irmãos da Rússia, né? Eles precisam das nossas orações. O objetivo da nossa lição. O objetivo desta lição é que o aluno compreenda que Deus ama até mesmo as pessoas que estão no erro e nos envia para levar a sua palavra. E o ponto central, Deus é bom até mesmo com aqueles que ainda não o conhecem. Não esqueçam, professor, de você passar uma olhada a palavra do mestre, é muito bom você ler. Vamos iniciar a nossa aula. Mas o para memorizar, não esquecendo do para memorizar, para passar para nossas crianças. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Isaías, capítulo 55, versículo 7, parte B.
Oh, glória a Deus, que lição maravilhosa. Essa lição vai falar da fuga de Jonas. Nós sabemos a história de Jonas, né? Como foi que aconteceu. Jonas, ele não queria ir pregar em Nínive de jeito nenhum, porque ele sabia que os ninivitas eram mau, pessoas más. E ele não queria. E quando Deus tirou Jonas do comodismo dele, porque ele não queria levar a mensagem aonde ele não queria, mas Deus queria que ele fosse e queria mostrar uma lição para Jonas, né? E que Jonas fez? Ele desobedeceu a Deus. E quantas vezes o Senhor nos manda fazer algo e a gente não queremos. Nós, professores, e passamos a consequência dos nossos erros. Nós pagamos pelos nossos erros. Aí eu trouxe aqui para vocês, que eu fiz para vocês apresentar as crianças de vocês, né? Eu tenho essa setinha, como o ministro disse para vocês, de Jope, quando ele tomou a direção errada, né? Porque quando nós tomamos a direção errada, nós não só prejudicamos a gente, prejudicamos também quem está indo na nossa onda, né? Ele foi para Tarsis e prejudicou quem? Os marinheiros que estavam em alto mar, pronto para dar a partida. E o que aconteceu? Jonas comprou a passagem e foi em direção ao contrário da vontade de Deus. Eu tirei xerox de algumas coisas aqui e vou mostrar para vocês. Esse barquinho eu fiz para ministrar, eu coloco ele no pescoço. Aqui é feltro, EVA, né? Aqui é aquelas caixas de documento. Eu fiz, ó. Eu trouxe para mostrar para vocês, se vocês quiserem usar. Também pode usar barquinho de papel, né? Se quiserem. Eu trouxe também um relógio, né? Quem tem relógio, que às vezes quer colocar fora, não coloque, é muito útil trabalhar com ele, com criança. E você começa a falar. Quem foi o profeta que desobedeceu a ordem de Deus? E ali a criança vai dizer, né? E quantas vezes nós também agimos que nem Jonas. Deus fala algo e nós achamos que não é da vontade de Deus a gente fazer aquilo, porque a gente se acha que não devemos tomar aquela posição que está no nosso coração, quando Deus está dizendo, vá, fale, né? E a gente às vezes guarda muitas coisas no coração. E essa lição, ela veio no momento certo. Que nosso coração seja um coração onde exista o amor de Deus plantado. Jonas, ele era um profeta de Deus. Deus precisava usar Jonas para aquela cidade, porque ele sabia que ainda existia esperança no coração daquele povo. Por isso que Deus fez com que Jonas se despertasse. Mas Jonas não queria ir lá, porque os ninivitas eram maus. Ninivita matava os profetas, a cidade que matava os profetas. Você vai falar para os seus alunos, explicar para os seus alunos porque Jonas tomou essa direção, né? Porque Jonas agiu dessa forma e que nós não podemos fazer do jeito que nós queremos. Quando nós dizemos assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, faz conforme o teu querer. Nós estamos dizendo, eu sou tua, eu sou teu, então tu és tudo em mim. Para onde tu me mandares, eu irei. E quando Deus nos manda, nós não queremos ir. Como é que eu digo para Deus que eu quero ir e quando Ele envia eu não quero? É perigoso. É perigoso. Então nós devemos ter muito cuidado no que vamos falar para o Senhor. Jonas sofreu a consequência porque ele precisava ser tocado em algo que precisava ter cura. Em Jonas, né? Aí eu também fiz, professor, aqui, ó, uma cidade como se fosse a cidade de Nínive. Aqui atrás eu fiz assim para deixar o rei. E eu faço assim, eu tiro o rei de trás da cidade. Que ele ouviu a Jonas, né? Aqui, ela fecha aqui e fecha aqui. São umas coisas que eu estou mostrando para vocês. Aí você pergunta, por que o relógio, Tianinha? Vai chegar o momento de eu mostrar para vocês.
Deus precisava fazer uma mudança naquela cidade. Só que ele viu as pessoas tão malignas, com o coração tão mau. As pessoas estavam tão voltadas às coisas do pecado. As pessoas estavam tão voltadas a pecar e achando que estava tudo normal. Só que diante de Deus, aquilo incomodou. Porque o santo não se mistura com o profano. Deus não se agrada do pecado. Deus se agrada de um coração puro, onde ele possa operar. E o que aconteceu? Deus enviou Jonas até a cidade de Nínive. Jonas, ele olhou e se angustiou, porque ele sabia que se ele falasse, Deus ia perdoar o povo. Porque ele sabia que Deus era longânimo em perdoar. E um coração quebrantado move o coração de Deus. E o que aconteceu? Jonas foi ao contrário da vontade de Deus. Essas lições que nós estamos estudando, ela vai trabalhando em nós. Algo que precisa ser moldado. Algo que precisa ser trabalhado. E Jonas, ele tomou a direção errada. Quantas vezes nós queremos fazer isso? Você pode também pegar a dinâmica da lição que foi citada. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de um pensamento que vem. Porque quantas e quantas vezes veio o pensamento na minha mente e eu não quis fazer e era de Deus para mim fazer. Deus fala de muitas formas. Deus fala no fogo. Deus fala no vento, como a aula que nós aprendemos passada. Quando falou com Isaías, quando falou com Elias, né? Deus fala de várias formas. Basta você e eu dar ouvido à voz de Deus. Olha a ordem de Deus para Jonas. O Senhor disse para Jonas: levanta-te e grita contra aquela cidade, que Deus viu a sua malícia e eles seriam destruídos. Porém, caso se arrependessem, o Senhor agiria com misericórdia e os salvaria da destruição. Jonas, sabendo que Deus ia fazer algo importante naquela cidade, porque ele sabia que Deus tinha um coração longânimo, ele pegou a direção errada. Nessa direção errada, não sofreu só Jonas, não. Sofreu Jonas e os marinheiros. E sabe o que aconteceu? Jonas estava no porão dormindo. No porão dormindo. Quantas e quantas vezes nós estamos dormindo, dispersos, não queremos fazer, Deus nos despertando, nos sacudindo. É você, foi com você que eu contei, eu chamo você para essa obra. E muitas vezes nós estamos dormindo. E o Senhor diz através desta lição que nós temos que estar com os olhos abertos, com o ouvido atento, com o coração quebrantado, para ouvir quando Deus está enviando para uma missão. Aqueles marinheiros, eles estavam ali para fazer o trabalho deles. Porém, quem estava ali dentro era uma pessoa que estava desobedecendo Deus Todo-Poderoso. E olha só o que aconteceu. E o mar estava tão agitado, e o navio indo para lá e para cá, e os marinheiros ficaram preocupados, porque o que estava acontecendo? Sabe o que é? Professor, quando acontece algo que Deus nos envia, que nós não fizemos, e que nós estamos junto de alguém, a pessoa que está conosco vai sofrer as consequências da nossa desobediência também. Sabe por quê? Aqueles marinheiros sofreram a desobediência de Jonas. Perderam muitas coisas sacudindo no mar. Foi lançado no mar. Caixotes e mais caixotes pesados que estavam ali. O que eles estavam levando não era para destruir, não, porque o causador de tudo aquilo era Jonas. Lançaram sorte, e quando lançaram sorte, descobriu que era Jonas o culpado. Mas Jonas estava na onde? Enquanto aquelas pessoas estavam sofrendo, Jonas estava dormindo. E precisou o marinheiro perguntar para Jonas: quem é você? Quem é o seu Deus?
E Jonas logo começou a falar. E Jonas confessou o que tinha feito. Olha que coisa mais triste, mas ele confessou que ele fez coisas erradas diante de Deus. Ele fugiu da presença de Deus. E você vai falar para as suas crianças que nós não podemos fugir da presença de Deus. Para onde nós iremos fugir? Em Salmos diz, se a gente subir ao céu, ele vai estar. Se a gente descer até no mar, ele vai estar. Para onde a gente for, os olhos de Deus vai estar ativo. Jonas foi se esconder de quem? De Deus. De Deus ninguém se esconde. Tudo que nós fazemos está patente aos olhos do Senhor. E Jonas confessou o que tinha acontecido. E os marinheiros ficaram aperreados. Ficaram com medo. Porque o Deus de Jonas era Deus que dava a resposta. E o que nós iremos fazer agora? Jonas, ele não teve uma atitude de dizer assim, não, Senhor, me perdoe, eu vou para Nínive pregar a tua palavra. Jonas continuou na desobediência. Ele pediu que lançasse ele, que jogasse ele no mar. Ele preferia morrer do que Deus salvasse a cidade de Nínive. O coração de Jonas precisava ser tratado. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como Deus está, através dessa palavra, desse ensinamento, levando ao seu coração, professor. Se ele está precisando ser tratado em alguma área. Se o meu coração também está precisando ser tratado em alguma área, o Senhor está falando através desta lição para nós. Sabe o que aconteceu? Os marinheiros ficaram com medo. E Jonas pediu algo ao marinheiro que sacudisse ele no mar. E os marinheiros ficou com medo porque ele já viu o que Deus tinha feito. Ainda vai sacudir um homem de Deus no mar? Não podem me sacudir no mar. E sacudiram Jonas no mar. Olha o que eu fiz, né? Peguei do Pinterest. Para vocês, para mim também trabalhar. Essa baleinha, achei tão lindo. Tirei essa daqui. Passei durex nela todinha. Frente e verso. Peguei, coloquei um pedacinho redondo de papel A4 para deixar Jonas aqui dentro. Aí, para você fazer esse movimento dele orando, eu coloquei num palitinho de dente, tá certo? Abri aqui. E ó. Você vai falar para as crianças. Quando você for falar para as crianças, e Deus providenciou um grande peixe. Quando eu falo de Jonas, eu gosto de falar também sobre a criação do mundo. Porque no quinto dia, Deus fez todos os pássaros que voam no céu e os peixes que nadam no mar. E nisso, ele criou um enorme peixe. Sim, Deus ordenou aquele peixe que engolisse Jonas. Então eu vou mostrar para as crianças. Eu tenho o meu peixe, que eu trabalho com ele na administração. Mas aqui eu trouxe para vocês verem que também, além de ser simples, tem um PDF para vocês. Depois vocês peguem aí, tá certo? Nós iremos deixar aqui. Ó, aí você pode dizer, e Jonas estava orando na barriga do peixe, arrependido, clamando, e Deus que conhece os corações, ele entendeu que a oração de Jonas era uma oração sincera. E falou que o peixe vomitasse a Jonas. Eu tenho o meu, né? Aí o que é que eu faço com o meu peixe? Eu trouxe para vocês também ver. Meu peixe, ele é esse daqui, bem grandão. Tem o Jonas. Esse daqui. E eu falo assim para as crianças que Jonas desobedeceu a Deus. Então, quando Deus mandou que o peixe engolisse a Jonas, que os marinheiros sacudiram Jonas, Jonas foi caindo. E o peixe, aí eu faço assim, e daqui eu coloquei um velcro para segurar aqui atrás. Então eu faço assim, quando ele vai descendo,
eu já viro, já boto o velcro. Aqui, o peixe fica aqui. E eu começo a ministrar. As crianças não vão ver. Até porque é para chamar um pouco da atenção das crianças. E elas ficam... E você vai dizer que ele orando, clamando, ele estava no ventre do peixe. Então, quando você abrir, o peixinho está lá dentro. O Jonas está lá dentro. Né? Lá dentro do enorme peixe. São visuais. E quando Jonas resolveu voltar para a cidade de Nínive, ele agora foi a pé, andando para aprender, né? Foi falar do amor de Deus. E quando ele começou a falar, o que aconteceu? As pessoas de Nínive, você pode fazer uma orelha grande, 2 orelhas grandes, pode ser, 2 orelhas grandes, ou uma pequena só. As pessoas começaram a dar ouvido o que Jonas estava falando. Algo diferente está acontecendo. Então você pode fazer esses ouvidos, você pode imprimir, né? O meu é de EVA, você pode imprimir. As pessoas ouviram o que Jonas falou e logo seus corações ficaram quebrantados, porque Deus tinha falado que ia destruir aquela cidade. E quando o rei soube que Jonas estava falando, anunciando, o rei decretou jejum do animal, à criança, ao adulto, rasgou as suas vestes, se cobriu de cinza e foi clamar a Deus junto com o povo, fazendo um jejum, pedindo a Deus que perdoasse a iniquidade deles. Mas Jonas, sabe o que Jonas fez? Foi ficar do outro lado, para ver definitivamente se Deus iria matar as pessoas ou não. Agora vai entrar o relógio. Você vai mostrar para as crianças. E Jonas começou a esperar. E a hora passando, e nada do povo morrer. E Jonas aperreado, e as horas passando. E ele aperreado. Só que deu um sono em Jonas. Sim, deu um sono em Jonas. Jonas adormeceu. E quando Jonas dormiu, Deus fez... Não, quando Jonas dormiu, parou de dormir. Deus fez crescer uma baboeira. E ali ele descansou na sombra da baboeira. Mas o nosso Deus que conhece os corações... e inquieta, ele mandou uma largatinha. E aquela largatinha comeu a baboeira. A baboeira secou, morreu. Jonas, o sol foi tão quente que bateu assim na carequinha de Jonas. Jonas se acordou revoltado, porque Deus tinha feito aquilo. E Deus disse: Jonas, como é, Jonas, que você não plantou a árvore, não fez nada, tudo fui eu. E você está reclamando? E aquela cidade onde eu mando você levar a palavra, pregar a palavra, onde tem pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, você quer que eu mate essas pessoas? Essas pessoas com o coração quebrantado. Deus deu uma lição a Jonas. E Deus nos chama para essa lição. E que nós aprendemos nessa lição de Jonas? Nós devemos sempre obedecer a ordem de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas. Porque nós cantamos aquele louvor: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Mas quando vem os problemas, muitas vezes a gente quer desistir. Me fiz exclusivo só para te servir, meu Deus. Quando a gente diz envia-me a mim, é para dizer de coração. Como dizer não para o teu chamado, né? Se tu me deste unção, Deus olhou e escolheu você, professor. Deus olhou e escolheu a mim, professor. Então vamos agradar ao nosso Deus fazendo a sua vontade. Essa lição da vida de Jonas para nós é que nós aprendemos que ninguém nunca pode se esconder de Deus. Jamais nós podemos correr para onde nós fomos, nós não podemos nos esconder de Deus, porque Ele já nos escolheu.
E não foi da noite para o dia, foi desde o ventre da sua mãe você foi escolhido pelo Senhor. Essa lição também da vida de Jonas nos ensina que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, o Senhor está atento às nossas orações. Ele está pronto a nos responder, porque Ele precisa nos livrar com pressa. O que nós aprendemos também nessa lição de Jonas, Deus perdoa as nossas falhas, se nos arrependermos com o coração quebrantado. Deus também nos ensina nessa lição de Jonas a amarmos as pessoas que muitas vezes nos ameaçam. A amarmos as pessoas que muitas vezes nos odeiam. A sabermos amar ao próximo. São lições maravilhosas que o Senhor deixa para nós. E que você, professor, seja sempre um vaso usado nas mãos do Senhor. E não desista do teu chamado. Pode ser doloroso, difícil, árduo, mas foi o Senhor que te chamou. Te colocou em uma classe que você muitas vezes está com a mão na cabeça dizendo, não sei nem por onde começar. Mas o Senhor diz, ei, confia em mim, vai dar tudo certo. Só lê mais, busca mais, vigia mais, estuda mais a palavra. E você vai passar conteúdos maravilhosos para as crianças. Porque você vai estar debaixo da mão do Senhor e o Senhor vai estar te guardando e te guiando e te mostrando o caminho por onde você deve trilhar para levar a palavra aos corações das crianças que precisam, porque você é um canal de bênção de Deus na terra para elas. Então, não seja um Jonas, que eu não seja um Jonas, mas que eu seja transformada pelo poder de Deus. E que essa lição venha nos ensinar de nunca fugirmos da presença do Senhor. E que Deus abençoe. E até a próxima lição.